Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. Muitas vezes, o irmão, seja ele mais novo ou mais velho, que não tem o mesmo diagnóstico do irmão que tem TOD, TDAH ou outro diagnóstico qualquer, ele vê o pai ou a mãe lidando de forma diferente. Se é ele que faz uma coisa errada, um castigo, vai ficar sem não sei o quê. Se é o irmão que tem TOD, que faz uma coisa errada, lida de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto é, você está colocando o manejo parental em prática com um filho porque ele tem TOD, você faz as mesmas coisas com o outro, você faz os mesmos combinados, você usa as mesmas estratégias. É claro que você vai usar muito mais com o filho que tem TOD, porque situações onde elas serão necessárias serão mais frequentes. Mas quando uma situação semelhante acontecer com um outro irmão, a mesma estratégia deve ser colocada em prática para não sentir essa diferença. Poxa, a consequência para o meu irmão foi mais leve. Eu quase não dou trabalho, mas agora que eu vou ficar uma semana sem o meu videogame, sem o meu celular, entende? Então tem que ter essa equiparação aí na forma de lidar com as situações. Porque a única coisa que vai ser diferente, que precisa ser diferente, é a frequência. Sim. Com o que acontece, né? A intensidade, logicamente. O senso de justiça, ele acalma os ânimos, né? Com certeza. Porque ele vê assim, beleza, eu tomei um castigo, mas meu irmão também, por outro motivo. Então ninguém se sente injustiçado. Até porque a questão da injustiça é aquela coisa. A criança percebe a diferença de tratamento, isso pode causar alguma coisa, né? Com toda certeza. Outro ponto importante é o seguinte, muitas vezes a gente se preocupa com a terapia para a pessoa que tem o diagnóstico XYZ. Mas a gente pode também pensar em terapia para o irmão, até mesmo como forma de prevenir algum tipo de problema entre eles, mesmo que por enquanto ainda não tenha. E se de repente alguma família vira para mim e fala assim, Gisele, eu não tenho condição de pagar uma terapia para os dois. Então, por isso eu só pago para aquele que tem um diagnóstico, né? Você pode pedir, você pode conversar com o terapeuta e pedir para incluir a outra criança de alguma forma, não fazer terapia com ela. Mas eu vou usar um exemplo pessoal. Meu filho, eu só tenho o Eric de filho, então eu não tenho essa experiência pessoal em relação a irmãos. Mas em muitos aspectos que me causavam sofrimento, e por conta disso, por consequência disso, eu acabava lidando com ele de forma errada, mesmo sabendo qual era a forma certa de lidar, a psicóloga dele passou a me atender uma vez por semana. Ela se tornou minha psicóloga também? Não era esse o objetivo. O objetivo não era fazer terapia comigo, mas era conversar comigo sobre as demandas que eu tinha, as minhas pessoais, como desdobramento do dia a dia que eu tinha com uma criança com TOD e TDAH. Então, eu não estava fazendo terapia. Naquela época, eu também não tinha condições de fazer terapia para mim, achava importante, mas não tinha como. Mal tinha para o meu filho. Pagava assim no sacrifício, sem saber como ia pagar o próximo mês. Verdade. Mas foi essencial, porque a forma com que ela fazia a conversa me fazia enxergar que eu estava cometendo algumas besteiras, né? Então, isso também pode acontecer com o irmão, né? A gente pode pedir, olha, será que pode incluir? Não é fazer terapia com outro irmão, mas é fazê-lo entrar um pouco mais no mundo desse irmão que tem TOD, para que ele entenda as demandas com uma ótica um pouco diferente. Da mesma forma com que a psicóloga do meu filho fez comigo, me incluindo ali uma vez por mês, fazendo atendimento comigo. Isso foi necessário por um tempo, depois ficou mais espaçado, uma vez a cada 2 meses, depois uma vez quando ela sentia essa necessidade ou quando eu sentia a necessidade, até que chegou um tempo que não precisou mais, que eu já estava segura, porque eu já entendia melhor o que se passava com meu filho. É o conhecimento e evolução dos processos. Deixa eu ver aqui, comentário. Eu quero aula sobre agressividade. Já falo. Ela já prometeu. A Gisele vai colocar lá. Sim, saindo daqui vou botar nos stories. Já vai botar nos stories para vocês terem acesso a essa aula aí, tá? Uma pergunta da Graziella. Estamos quase acabando as perguntas aqui. Como é seu filho hoje? Conta pra gente até que ponto os tratamentos dele funcionaram. Como ele lida com o autoritarismo, se ocorre com autoridades fora de casa, né? A figura de autoridade fora de casa. Sim. Pergunta da Graziella.
Então, vou contar um pouquinho sobre o meu filho. Ele está presente aqui. Eu sei, eu nem vou chamá-lo, nem vou tentar, porque é adolescente, não vai querer aparecer. Mas os resultados dos tratamentos que a gente fez foram, assim, além das minhas expectativas. E quando as pessoas me escutam falando sobre isso, algumas ficam esperançosas, mas outras ficam angustiadas. Poxa, eu já estou há 4 anos nessa caminhada, a Gisele está falando que o resultado foi excepcional. E eu, em 4 anos, só piorei. Então, eu não vou chegar nesse resultado nunca. Se você... Eu falei lá no início, né? Foram 7 anos de tratamento. E quando eu digo 7 anos de tratamento, não quer dizer que o tratamento acabou. Só quer dizer que a gente chegou num ponto onde a gente recebeu a alta dos profissionais. Mas, assim, em casa, o manejo virou estilo de vida, porque eu acho sensacional. É uma educação que, ao mesmo tempo, está ali colocando limites e está sendo extremamente respeitosa com a pessoa. Então, vira um estilo de vida. E outras demandas vieram depois dessas altas, mas eu já conseguia lidar com isso e ele também. Às vezes, ele mesmo, sozinho, por conta própria, já conseguia lidar com isso. Só que, se você pega do momento em que eu comecei até o 4º ano de tratamento, no 4º ano estava uma situação bem caótica. O pior ano, assim, o ano do fundo do poço para a gente foi 2017. 2019 ele recebeu alta dos medicamentos. 2020 ele recebeu alta da terapia. Só para as pessoas terem uma noção temporal. 2019, 2020, atualmente ele está com 15 anos. 15 anos. Então ele tinha 13, 12. Isso, por aí. Ou seja... Não quer dizer que se você já está há 5 anos tratando, 4 anos e a situação está caótica, que é impossível melhorar. Não, é porque a gente precisa se manter na caminhada. Porque pode até ser que a gente não esteja vendo uma melhora relevante, mas se você se mantiver na caminhada, uma hora você vai encontrar aquilo que vai fazer uma diferença relevante. E aí, quando vem aquela diferença relevante que dá um alívio para a gente, que a gente vê o primeiro grande resultado, a gente começa a ver a luz no fim do túnel, e quando a gente começa a ver a luz no fim do túnel, a gente quer mais. Aí já sabe que o caminho é aquele, né? Pode continuar difícil, mas a gente está ali motivada com sangue nos olhos. O difícil é quando a gente ainda não consegue, no meio do caminho, enxergar aquela luz no fim do túnel, porque a gente está assim, no chão, sem esperança, sem saber o que fazer de novo. E às vezes é um ajuste, às vezes é um detalhe que faz diferença. Atenção. Então, exato. Então, ele está ótimo. Já teve gente que me questionou assim, Gisele, para esse resultado ter sido tão bom, será que ele tem TOD mesmo? Gente, o TOD, para quem convive com a minha família, deve ter gente aí que convive com a minha família, vai conseguir confirmar aí nos comentários o que eu vou falar agora. O TOD é visível todo dia. Ele continua sendo visível. O comportamento questionador, crítico, ele existe todo dia, em toda fala. Mas hoje em dia eu vejo o meu filho, assim, criticando o seguinte, vou dar um exemplo aqui que a gente viveu ontem. Por que você quer que eu beba Coca-Cola zero e não a Coca-Cola comum, que é mais gostosa? Aí eu fui explicar a questão do açúcar, né? Quantidade de açúcar, já era noite, a gente estava viajando, então a gente lanchou ontem à noite. Já tem muito açúcar aqui na pizza que você está comendo, né? Então eu fui explicando. Antes, um comportamento questionador, uma crítica, já vinha automaticamente com a agressividade, às vezes já vinha automaticamente com a crise e com a disfunção com as outras pessoas. Se fosse na escola, já era imediatamente colocado para fora de sala, já me ligavam para buscar e já deixavam claro que não queriam ele no próximo ano, e etc, etc. Nós vamos agora no próximo ano para a 7ª escola. Ou seja, isso aconteceu e não foram poucas vezes. Então, eu continuo vendo o comportamento questionador, o humor mais raivoso, mais irritável, mas parou de ser disfuncional. E a gente tem, lá no DSM-5, a gente tem 3 parâmetros fundamentais, e aqui eu já vou até responder a dúvida de muitos, tenho certeza. A gente tem 3 parâmetros fundamentais que diferenciam o comportamento normal de uma criança, porque qualquer criança, qualquer ser humano, até a gente de vez em quando é mais agressivo, né, dá uma resposta inadequada.